Considera-se tradicionalmente o início do movimento espírita no Brasil com a chegada desses dois médicos homeopatas, Bento Muri e Vicente Martins, que além de homeopatas, eles eram também magnetizadores e já preconizavam a aplicação dos passes magnéticos ou a transfusão fluídica, né? Eles chegaram em 1840 no Brasil e, então, trouxeram a primeira noção da uma outra força diferente da força material. Nós também temos no Brasil a preocupação de se noticiar a ocorrência das mesas girantes e falantes. Em 14 de 6 de 1853, é publicada na seção exterior do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro uma notícia sobre as mesas falantes. Em 53, também é publicado no Diário de Pernambuco e no jornal O Cearense notícias das mesas girantes e falantes que aconteciam em toda a Europa. O primeiro centro espírita no Brasil foi fundado em 1865, em Salvador, na Bahia, pelo Luiz Olímpio Teles de Menezes. E o primeiro jornal espírita foi o Eco de Além Túmulo, também que tinha como continuação do seu nome, Monitor do Espiritismo no Brasil. E tinha por função defender e propagar o espiritismo que era duramente atacado pelo clero no Brasil. O Grupo Confúcio, que foi fundado em 1873, era composto por neo-espiritualistas. E esse grupo tinha essas incumbências: traduzir as obras de Allan Kardec, divulgar a homeopatia e escolher o protetor espiritual do Brasil. Quer dizer, um pouco pretensioso, né? Como se o protetor espiritual do Brasil já não tivesse sido escolhido há muito tempo. Mas a grande função deles foi mesmo na tradução das obras de Kardec. Do Grupo Confúcio pertencia Joaquim Carlos Travassos, que traduz o Livro dos Espíritos para o português, passando a Adolfo Bezerra de Menezes, que, lendo pela primeira vez, disse que o livro lhe parecia familiar. Todo mundo conhece essa história do Dr. Bezerra, que no bonde ele vai lendo o Livro dos Espíritos e era como se ele estivesse rememorando, como se ele já soubesse dessas coisas. A FEB é fundada por Elias da Silva no dia 1º de janeiro de 1884 e tinha por objetivo congregar forças dispersas, porque havia, assim, uma luta muito grande entre diferentes correntes do espiritismo no Brasil. Havia os que preconizavam o estudo do Evangelho, os outros que se diziam rustenguistas, uns se arvoravam em científicos, outros diziam-se espíritas puros, e eles não se entendiam entre si. Então, a função da criação da Federação Espírita Brasileira foi uma tentativa de congregar esses grupos. A missão de Bezerra de Menezes, que foi presidente da FEB por 2 gestões, né? E aí nós vemos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, seria arregimentar esses diferentes grupos, né, com as dedicações do quer dizer, a função com que Bezerra de Menezes reencarnou, né, com a dedicação do seu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Muitas vezes, Bezerra de Menezes chegou até a ficar desacursoado por causa da briga, mas ele continuou até o fim na sua missão. O Pacto Áureo, que foi assinado no dia 5 de outubro de 1949, significa a união do movimento espírita a nível nacional sob coordenação da Federação Espírita Brasileira. Nós tivemos importantes divulgadores do espiritismo no Brasil, no início, né, do movimento espírita do Brasil. Eurípides Barçanufo, né, nosso conhecido aqui na região sul de Minas e norte do estado de São Paulo, Manuel Viana de Carvalho. Esse homem, eu não conhecia a vida dele, não. Eu fui estudar um pouco, gente. Ele uma vez fez uma palestra no Rio Grande do Sul, numa casa vazia, sem energia elétrica e sem cadeira para ninguém sentar. E ele falou 1h30 e ninguém saiu do lugar.
eu não conhecia esses detalhes, porque como militar ele viajava demais. Então, para mostrar a eloquência dele. E o nosso querido Caibar, né, considerado o Bandeirantes do Espiritismo. Nós também temos o Brasil como um celeiro de médiuns, né? Claro que a gente coloca sempre o Chico Xavier, né, para começar, mas nós temos todos esses. Além do Chico, o Divaldo, o Carmine Mirabelli, que eu também não conhecia a biografia dele. Ele vendia sapato, gente, numa loja, e de repente o sapato saía tudo andando sozinho pela loja, assim, né? Ele perdeu muito emprego em função disso, mas ele tinha uma mediunidade de efeitos físicos muito grande. O Peixotinho, né, bastante conhecido, que tinha fenômenos de efeitos físicos. A dona Ivone Pereira, que eu estou sentindo agora, gente, no Reformador do mês passado, a coluna de Esperanto fez uma homenagem ao livro Tragédia de Santa Maria, de dona Ivone Pereira, que fez 50 anos, que vale a pena ser lido. Né? Dona Ivone Pereira está voltando outra vez as obras dela a serem publicadas, e tem um livro que nós estamos estudando na nossa casa espírita que chama Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, em que traz entrevistas inéditas da dona Ivone Pereira. Vale a pena ser lido, é muito bonito. E, atualmente, o Raul Teixeira, que o mês que vem vai estar aqui em Ribeirão Preto, dia 12 de abril. Né? De maio. Abril é bom. Né? Então, nós temos também os escritores espíritas. Eu devo estar fazendo injustiça com alguns, mas eu destaquei 3, né? Que é o Hernani Guimarães de Andrade, o nosso querido Herculano Pires, e o Hermínio Carvalho de Miranda, também com todos eles com uma grande produção literária dentro da doutrina espírita no Brasil. O espiritismo no Brasil atual. Como é que nós estamos? Eu acho que depois da palestra do professor Vladimir, nós estamos surpresos, né? Que proporcionalmente o aumento do número de espíritas está diminuindo, né? Mas eu acho que foi bastante debatido hoje. Hoje, o país é o que reúne maior número de espíritas em todo o mundo. A Federação Espírita Brasileira, entidade de âmbito nacional do movimento espírita, congrega aproximadamente 10 mil instituições espíritas espalhadas por todas as regiões do país. Quer dizer, nós temos aproximadamente 10 mil centros espíritas no Brasil. Bom, atualmente esses dados eles estão um pouco diferentes dos que foram apresentados, porque eles são do censo de 2000. Nós seríamos 2,3 milhões de espíritas no Brasil. Isso porque são aqueles que se declaram realmente espíritas no censo, né? Não são aqueles que são simpatizantes, que gostam do espiritismo, que aceitam ideias reencarnacionistas ou mediúnicas. São aqueles que se declaram espíritas. Segundo o IBGE, é o terceiro maior grupo religioso do país. Os espíritas também são o segmento social que tem maior renda e escolaridade, segundo os dados do mesmo censo. Escolaridade eu estou aqui, agora a renda, eu estou discordando aí do autor da estatística, né? Realmente, existe entre nós, os espíritas, uma grande quantidade de pessoas que têm nível universitário ou que têm uma escolaridade mais alta. E Allan Kardec, né, ele é conhecido, codificador do espiritismo, é uma personalidade bastante conhecida no Brasil, né? Seus livros já venderam mais de 20 milhões de exemplares em todo o país. Se forem contabilizados os demais livros espíritas, todos decorrentes da obra de Allan Kardec, o mercado editorial brasileiro espírita ultrapassa 4 mil títulos já editados e com mais de 10 milhões de exemplares, 100 milhões de exemplares vendidos. Quer dizer, a doutrina, já nós não podemos mais alegar desconhecimento, não é? Aliás, Kardec tem um artigo na Revista Espírita muito, muito bom, que ele fala sobre as primeiras reencarnações dos espíritos, e ele conclui o artigo da seguinte maneira: Jesus disse, perdoai-lhe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Mas hoje
Em 1858, quando ele escreve esse artigo, ele diz: nós não podemos mais falar isso, porque hoje nós já sabemos. E já passaram 150 anos. Quer dizer, nós temos uma literatura bastante ampla no país. Bom, o departamento editorial da FEB também tem 400 títulos, né, que totalizam 39 milhões de livros vendidos inspirados na codificação. E hoje a gente sabe que tem CD, tem vídeo, tem textos, canções, quer dizer, a literatura espírita e a arte espírita é bastante grande no país. Também nós temos como campanhas relevantes o Viver em Família, em defesa da vida, né, que trata da questão do aborto, da violência, da eutanásia, das drogas e do suicídio, e também a campanha Construamos a Paz, promovendo o bem. A USE, que é o órgão representativo no Estado de São Paulo, nós temos outros segmentos, não é? Inclusive, aqui o nosso seminário, nós temos o apoio de outros segmentos que não pertencem à USE. Como eu não os conheço, eu vou falar do que eu conheço. A gente sempre fala do que sabe, né? Do que a gente não sabe, se cala. A USE, então, a USE foi fundada em 5 de junho de 1947, durante o primeiro Congresso Estadual Espírita. E ele é o resultado da união de cerca de 1.300 instituições espíritas. E tem por finalidade unir as sociedades espíritas, né? Esse material que foi publicado pela Associação dos Divulgadores Espíritas, é isso mesmo, né? Ele diz que, na realidade, nós temos no estado de São Paulo 4.221 instituições espíritas e cerca de 3.000 com razão social. Não é? E o Estado de São Paulo diz que o percentual de 2,5% dos espíritas se destacam com 44% de todas as instituições espíritas do país e 33% de todos os espíritas. Isso é relativo, esses dados são relativos ao Estado de São Paulo. Bom, nós precisamos também, isso é uma publicação da FEB, né? Quem são as personagens do movimento espírita? Nós temos o trabalhador espírita, o público espírita e a sociedade espírita. O público espírita é o frequentador real da casa, frequentador real e potencial da casa espírita. A sociedade é o meio onde a gente vive. Então, existe uma diferença entre o trabalhador espírita e o público espírita. O trabalhador é aquele que exerce de forma continuada tarefas na casa espírita. O trabalhador espírita. O frequentador é o que vai lá, como nós já vimos hoje, tomar passe, receber água fluida, escutar palestra e assim por diante, né? E a doutrina espírita é a união de todos esses elementos. Bom, eu trouxe aqui uma mensagem, né? A mensagem que todos nós conhecemos, a mensagem de Erastus, o anjo da guarda do médium, que psicografava a mensagem, em Paris, em 1863, aonde ele fala dos trabalhadores da última hora e a missão dos espíritas. E eles dizem o seguinte: verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos e os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Então, Erastus coloca a responsabilidade de todos e de cada um de nós aqui na divulgação da doutrina espírita. Uns são capazes de ser oradores, outros são capazes de desenvolverem estudos, outros são capazes de uma conversa fraterna, e outros são capazes da coisa mais difícil que eu considero: ensinar pelo exemplo pessoal no seu comportamento de vida. Então, todos esses estão aceitando o convite de Erastus.
Bom, outra questão importante dentro do movimento espírita é o estudo sistematizado da doutrina. Aí nós temos um estudo sistematizado da doutrina, né, desculpa, gente, onde tem o data show, tem o laptop, tem recursos audiovisuais, né? E eu trouxe esse gráfico aqui, a Marlene que me cedeu isso, que é a coordenadora. Agora, no Verdade e Luz dessa semana, chegou só essa semana em casa, por isso não deu tempo de mudar, já aumentou um pouco. Aqui em Ribeirão Preto, iniciou-se o estudo sistematizado no segundo semestre de 2005, com 150 participantes. No primeiro semestre de 2007, já tinha 620. E agora, no último levantamento, nós estamos começando a chegar perto dos 700 pessoas matriculadas no estudo sistematizado. E a propagação não se faz só na cidade de Ribeirão Preto. O estudo sistematizado está se propagando por toda a região de Ribeirão Preto. Mas agora eu vou trazer uma coisa muito interessante. Também foi a Marlene que me cedeu esse material. Nós estamos aqui fazendo a divulgação da doutrina espírita, estamos escutando pessoas do Gabarito, do Vladimir, da Heloísa, nós outros estudiosos, estamos aqui trabalhando no ar-condicionado, com sistema de som, com apoio, etc. e tal. Mas Erastus disse, ide e pregai. Então vamos ver aonde que os nossos companheiros da Federação Espírita da Amazônia estão divulgando a doutrina espírita. Lá, né? O mapa está marcando lá. Fraternalmente eles dividem o centro espírita com as cabras e com os cabritos. Esse daí é um centro espírita, tem até um banner, centro espírita, tá? Deixando bem claro. Aí é dentro o nosso companheiro fazendo a divulgação da doutrina. Desculpa. Na varanda do centro espírita. Eu vou voltar. É isso que é ir de pregai, sabe? Para nós está fácil aqui. Tá? E eles então divulgaram essas imagens. Eu acho que é um chamamento para nós um negócio desse. Né? Olha aí a singeleza do lugar aonde eles estão indo divulgar a doutrina espírita. Olha o aviso aí. Evite parar, eles estão parando e pregando a doutrina. Olha o outro centro espírita. Então, gente, com isso nós vemos que existe um empenho, não é, de se adequar à difusão da doutrina espírita aos mais diferentes ambientes. E nós estamos vendo que estamos mundialmente entrelaçados. O que acontece num país, o outro logo fica sabendo. Muitas vezes descobre-se algo num país, mas é em outro que vemos o seu desenvolvimento. O Espiritismo é um exemplo prático. Nascido em França, teve seu florescimento em nossa pátria. Hoje, não são poucos os adeptos brasileiros dessa doutrina esclarecedora do mundo invisível. Iniciado em um grupo familiar, o Espiritismo no Brasil evoluiu para uma organização que visa, sobretudo, a congregação das casas espíritas em torno de um movimento unificado. Unificado não significa coercitivo. Na busca da difusão do Espiritismo, tal como
codificado por Kardec. Na minha outra apresentação, na outra sala, alguns já escutaram, nós, os espíritas, precisamos aprender e defender que, quando eu falo espiritismo, eu estou falando em kardecismo. Quando eu falo kardecismo, eu estou falando em espiritismo. Tá? Porque a palavra espiritismo foi cunhada por Kardec, está na introdução do Livro dos Espíritos. Então, não existe espiritismo que não seja kardecista. É um pleonasmo vicioso eu dizer espiritismo kardecista. Eu, quando digo espiritismo, eu já estou falando de kardecismo. Bom, eu quero encerrar com essa mensagem que foi publicada no Reformador, né, no dia 12 de abril de 2007, na reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, uma mensagem psicofônica pelo médium Divaldo Pereira Franco, de Bezerra de Menezes, chamado O Meio-Dia da Nova Era. Então, ele faz uma alusão ao dia 18 de abril de 1857, que ele chama a Madrugada da Nova Era. 150 anos depois, é o meio-dia da Nova Era. O que é esse meio-dia da Nova Era? É um momento de grande transição, é a inauguração do período de legítima fraternidade, e cumpre aos espíritas, Dr. Bezerra de Menezes, a vigilância, a ação, o devotamento integral à causa da verdade, a fidelidade da doutrina, conseguir deter a onda de loucura que toma conta da terra através da educação moral, estabelecendo as diretrizes para uma sociedade harmônica pautada no dever. Muito obrigado pela atenção de vocês.